Olá, queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Antes de aprender sobre os tipos de dados no banco de dados, iremos entender a estrutura de uma tabela. Uma tabela é formada por campos e registros. No caso dessa tabela que eu criei, que são dos meus irmãos, sim, são meus verdadeiros irmãos, ela tem o campo nome, idade e ordem de nascimento. E de registro tem meu irmão mais velho, Berinaldo, que tem 49 anos, ele foi o primeiro a nascer. Depois nasceu minha irmã Berinalda, ela tem 43 anos e foi a segunda a nascer. Depois nasceu o Beronaldo, ele tem 42 anos e ele foi o terceiro a nascer. O Beroaldo, hoje ele tem 40 anos e ele foi o quarto a nascer. As idades são mais ou menos fictícias. E tem eu, Beronalda, que tem 25 anos, talvez sim, talvez não, e eu sou a caçula, fui a última a nascer. Vamos agora aprender sobre os tipos de dados. Um campo permite armazenar um tipo específico de informação, por exemplo, o nome, o endereço, o CPF, o telefone. E quais são os tipos que o campo tem? Temos o alfanuméricos, que podem ser caracteres alfanuméricos, incluindo números, acentuação e pontuação. Também podemos dizer que são os textuais. Temos também os tipos numéricos que servem para armazenamento de dados numéricos, como 1, 2, 3, por exemplo. E temos o tipo data, que inclui alguns tipos de data que veremos mais na frente. O primeiro tipo de dado que vamos ver é o tipo alfanumérico. Eles podem ser do tipo char. Temos o tipo char, que armazena os dados de comprimento fixo. O varchar, que armazena dados de comprimento variável. O nchar, que é como char, mas armazena os caracteres especiais, como chinês, como a língua chinesa. E o nvachar, que é como vachar, mas armazena os caracteres especiais, como que temos na linguagem oriental. Além do tipo alfanumérico, também temos os tipos numéricos. Os tipos numéricos podem ser integer, que é um número inteiro com esse intervalo de valores. Temos também o tiny-int, que ele serve para números pequenos. O intervalo dele é entre menos 128 a 127. Ele é utilizado, por exemplo, quando você quer colocar a idade. Dificilmente vai existir alguém com idade 150. Então você pode utilizar esse tipo inteiro pequeno. Os outros tipos servem para números inteiros e intervalos específicos. Nós temos o small int, o medium int, Big Int. Real serve para número com casas decimais. São os números flutuantes. Também temos o tipo data. O date retorna a hora no formato ano, mês e dia. O time serve para momento específico com hora, mês, segundos, ano, mês e dia. O daytime retorna o formato ano, mês, dia, hora, mês e segundos. E o str_time retorna a data formatada de acordo com o formato enviado através do primeiro parâmetro. Quando a gente tiver aula prática, vocês entenderão melhor esses tipos. Atenção, o SQLite, que é o gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar, ele não possui uma classe reservada para o tipo booleano, ou seja, o falso ou verdadeiro. Em vez disso, os valores booleanos são armazenados como inteiros e utilizamos 0 para falso e 1 para verdadeiro. Quando a gente usa os tipos de dados, podemos utilizar algumas propriedades. Essa propriedade diz que o campo pode ser nulo, ou seja, o campo pode ou não pode ser informado. O not null indica que o campo não pode ser um campo nulo e obrigatoriamente o campo deve ser informado. Ele incrementa automaticamente um valor de um campo na tabela. Porém, ele é utilizado apenas com um campo integer. Em SQL, a linguagem de definição de dados define os dados. E temos basicamente 3 comandos: o create, o alter e o drop. O create ele constrói uma estrutura. O comando alter altera uma estrutura. O drop exclui uma estrutura. E como utilizamos essas linguagens de definições de dados? Por exemplo, se eu quero criar um banco de dados, eu uso o comando create database e coloco o nome. Banco aula, banco disciplina, banco matéria. Se eu quero alterar o banco de dados, eu uso o comando alter database, o nome do meu banco de dados e a propriedade. E se eu quero excluir o banco de dados que eu criei, eu uso o comando drop database e o nome que eu dei para meu banco de dados. Recapitulando: create database, nome, cria um banco de dados.
Alter database nome e propriedade alteram estrutura no banco de dados. Drop database nome exclui a estrutura do banco de dados e notem, é de maneira irreversível. A sintaxe é create table, que significa criar tabela. Depois você dá um nome para a sua tabela. Aqui foi dado o nome TB clientes. Você abre um parêntese. Lembre-se depois de fechar o parêntese. No final, vai sempre precisar de um ponto e vírgula. Aqui foi criado o campo CliCódigo, que significa cliente código. Ele é do tipo inteiro e não pode ser vazio, ou seja, o campo tem que ser informado. O outro campo foi cliente nome. Ele é do tipo varchar e eu estipulei aqui o tamanho de 60. Not new significa que ele tem que ser preenchido. Cliente RG, varchar, tamanho 15, cliente CPF, baixar, tamanho também 15, e cliente sexo, somente com chaco, tamanho 1, porque pode ser feminino ou masculino. Na tabela que a gente criou, foi criado o campo código, nome, RG, CPF e sexo. Só depois eu percebi que falta o telefone. Como eu faço para modificar essa tabela? Para modificar a tabela, você precisa utilizar a sintaxe alter table, que é alterar a tabela, o nome da tabela a ser alterado, que no nosso caso é TB cliente, modify, inclui um novo campo, diz o tipo e a sua propriedade. Não se esqueça do ponto e vírgula. Nesse caso, o campo tem tamanho 18. E se eu quiser renomear um campo? Para renomear um campo, você usa o alter table, informa o nome da tabela a ser modificada, rename column, o campo que vai ser modificado e tem que dizer modificado para cliente telefone. Mais uma vez, lembrando do ponto e vírgula. E para dropar uma coluna. Para dropar uma coluna, você utiliza alter table, o nome da tabela, drop, coluna e o campo que será apagado. E para excluir definitivamente a tabela, tem que ter muito cuidado com esse comando, porque a exclusão é definitiva e irreversível. Para utilizar a tabela, você tem que usar o drop table e o nome da tabela. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula!